Quase, boa tarde. Vamos começar de novo. Boa tarde a todos. Ai, que delícia isso, gente. Fala a verdade, como é gostoso. Nós não podemos ser, assim, mais ou menos. Nós temos que ser inteiros. Vai falar bom dia, boa tarde é boa tarde. Lá no meu dia, nos grupos, é dia. Tem gente que não gosta, eu adoro. Mas está tudo bem. Então, é sempre um prazer imenso para nós estarmos aqui, revendo os nossos rostinhos dos nossos amigos. Que prazer rever vocês. Ó, alguém que fala isso aí, hein? Estou plagiando. Né? Mas é sempre muito bom. E a nossa Casa de Paz e Amor, como sempre, agradecendo a todos vocês pela boa vontade nas doações. E nós estamos pedindo, gente, nós estamos precisando sim de ajuda. Assim como disse o Gilberto agora há pouquinho, dessas doações para o grupo das crianças. Puxa vida, que alegria para nós podermos colaborar. Muita gente que a gente conhece diz assim, puxa vida, eu quero tanto ajudar e não tenho como, não sei a quem. Olha aí, o Paz e Amor já te pede ajuda, já fala para quem você destina. É maravilhoso, nós podemos contribuir. Ah, Angelina, mas eu não tenho condições de comprar lá um pacote de sabonetes. Pode um? Traga um. Olha que maravilha. Não é a quantidade que você vai doar. É a quantidade de amor que você vai colocar ali naquele um sabonete. Tá certo? A gente doa o que a gente pode doar. Está na dúvida sobre doação? Leia lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o óbolo da viúva. Aí você vai ver, puxa vida, eu tenho tanto para doar. Porque o pouquinho nosso é muito para quem recebe. Então vamos botar lá aquele carinho nas nossas doações. Eu não digo sempre, quando nós trazermos as roupas, sapatos, tem que estar em boas condições de uso? Lava lá a blusinha que você vai doar, a calça, os sapatos, traga tudo limpinho, como se fosse para você. Não é? Quando a gente se coloca no lugar do outro, eu vou contar a verdade para vocês. A nossa vida fica muito mais fácil. Tudo começa a fluir de uma maneira diferente. Coloque-se sempre no lugar do outro. Antes de fazer qualquer julgamento, posicione-se no lugar do outro. Aí a gente aprende tanto com essas colocações, a nossa vida fica muito mais leve. Muito, mas muito mesmo. E aí vamos aproveitando também, pessoal, para desligar os celulares. Todo mundo já desligou? Quem esqueceu, coloca a mão aí no bolso, na bolsa, desliga o celular. Dá uma vontade danada de ver o que mensagem que é, não dá? Eu também tenho vontade, mas eu desligo. Eu digo sempre, da 1h até as 3, eu estou fora do ar. Não me procurem. Se desencarnar, aguarda aí um pouquinho, que depois me avisa. Porque eu estou no trabalho no Paz e Amor, então eu não posso olhar meu celular. Tá bom? É, isso mesmo. E vamos aí lembrar também, gente, da nossa feira. Feira da Solidariedade. Dia? Estão aprendendo, estão prestando atenção. Olha que orgulho, gente. 24 de setembro, a nossa Feira da Solidariedade. Um dia lindo, um dia especial, que a nossa Casa de Paz e Amor, ela escolhe o dia. Acabou de começar a primavera. Olha só que maravilha. E aí nós vamos ir para a feira. Num dia lindo. Pode escrever o que eu estou falando para vocês. Vai ser um lindo dia de sol. E aí para colaborar, um dia meio nublado, assim, só para o pessoal não reclamar que está muito quente, não é? Então, vamos aí nos encontrar no dia 24, cheio de coisas bacanas na nossa feira. Tá bom? Divulguem aí nos seus grupos, os amigos, os parentes, tá? Divulga aí para todo mundo, porque vai ser muito bom. Então, bora lá começar o nosso trabalho. O capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 2, o item 2. A vida futura.
a leitura do Evangelho e a leitura da mensagem, a Cláudia vai fazer para nós, a prece inicial é a Camila, a vibração geral, vibração dos passes e a magnetização das águas, a Cidinha fará por todos nós. E hoje, gente, é um dia especial. Fala a verdade, começou setembro. Então, é um sábado especial. Olha a nossa palestrante. Está aqui escondidinha, ó. A nossa querida Angélica Sobral, trabalhadora da nossa casa, estudiosa da doutrina espírita. E eu vou contar um segredinho para vocês. A Angélica, ela prepara cada item, cada figura que ela apresenta com um carinho especial. Então, que nós tenhamos esses ouvidos de ouvir, vamos prestar atenção na palestra. O primeiro sábado do mês é a palestra do livro. Olha só, a Angélica vai falar do livro Os Mensageiros. Fantástico. Então, hoje podem ter certeza que a nossa tarde, a Angélica vai nos presentear com muitas informações riquíssimas para o nosso aprendizado, para que nós possamos viver dias melhores aqui no planeta Terra. Tá bom? E a prece final, a nossa querida Isabel vai fazer por todos nós. Que Jesus Cristo nos abençoe. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, item 2, a vida futura. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta, em todas as circunstâncias, como o fim a que se destina a humanidade, e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Mensagem do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli, irmão José. Acende a tua luz. Se caminhas nas trevas, acende a tua luz. Não reclames da sombra ao redor. O que depende da boa vontade alheia será sempre inconstante. Não permaneças na expectativa do que os outros possam fazer por ti. Faze por ti mesmo, agora e pelos outros tudo o que puderes. Ilumina-te e não te faltará claridade no caminho. Reflete a luz que os outros souberam refletir. O problema maior não é o da sombra à tua volta, é o da falta de luz em ti. Qual a tua mensagem? Fala que o mundo está esperando ouvir-te. Então vamos assim, fechando nossos olhos, agradecendo ao Mestre Jesus por mais um sábado de oportunidades que estamos aqui, respiração calma, serena, vamos ter ouvidos de ouvir, olhos de enxergar, tudo que for passado aqui nessa palestra com tanto carinho que a nossa Angélica preparou para a gente. E que essas palavras amigas possam tocar em nossos corações, em nossos pensamentos, e possamos levar daqui para frente todos os ensinamentos dessa palestra edificante. E que tenhamos um ótimo trabalho. Que assim seja. Boa tarde a todos. Muito bom. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. É sempre motivo de muita alegria estarmos aqui nessa casa, nessa tarde de sábado, que aqui viemos para refletir um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus. Agradecemos a Angelina e equipe pelo aconchego, pela oportunidade de estarmos aqui. E como ela disse, nós vamos falar sobre Os Mensageiros. É a segunda obra da série A Vida no Mundo Espiritual. Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz.
editora Federação Espírita Brasileira, em torno de 326 páginas, cuja primeira edição foi em 1944. A importância de se estudar a obra de André Luiz. Manuel Filomeno de Miranda, destacado colaborador espírita brasileiro, diz o seguinte: podemos dividir os períodos que dizem respeito ao desdobramento das revelações espíritas a respeito do mundo transcendente em antes e depois de André Luiz. Composto por 51 capítulos, Os Mensageiros relatam as experiências de vários espíritos que reencarnaram com trabalhos programados necessários aos seus próprios aperfeiçoamentos. Na verdade, queridos irmãos, gostaríamos de salientar o seguinte: o objetivo nosso não é trazer o resumo do livro, e sim despertar o interesse na sua leitura. E, para tanto, a nossa Casa de Paz e Amor disponibiliza a sua aquisição no mês em que o livro é tema, com um desconto especial. Então, queridos irmãos, é muito importante, nós fazemos uma apresentação. O nosso objetivo é despertar o interesse. E aí, queridos irmãos, é a vontade de cada um. Então, esse livro trata ainda de temas como culto do evangelho no lar, benefícios da prática do bem, invigilância e medo da morte. O autor espiritual evidencia a oportunidade de trabalho dos médiuns, alertando-os quanto às necessidades da prática dos ensinamentos na esfera íntima, no fórum íntimo de cada um, a fim de se evitar o retorno ao plano espiritual sem a realização dos compromissos assumidos. Plantamos o que queremos, mas sempre iremos colher aquilo que plantamos. Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos, somos herdeiros de nós mesmos. Vamos falar um pouco sobre André Luiz. É de nosso conhecimento que André Luiz foi um médico em sua última encarnação e que o nome adotado em suas obras não é o seu verdadeiro. O espírito teria se apresentado a Chico Xavier, dizendo que escreveria com ele alguns livros. O médium perguntou quem ele era, e a resposta veio com outra pergunta: qual era o nome do rapazinho que dormia no quarto ao lado? Era referência a um parente do médium de Chico Xavier, que se chamava André Luiz. Então, doravante, será esse meu nome. Começava aí longa parceria entre Chico Xavier e André Luiz. Muito se fala sobre a identidade real desse espírito. Mas Emmanuel, na sua sabedoria, no prefácio de Nosso Lar, diz o seguinte: que a verdadeira identidade do autor espiritual não seria revelada para não ferir corações amados envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Essas são palavras de Emmanuel sobre a identidade desse espírito. Chico Xavier. Ele nasceu em 1910. Desde os 5 anos começou a ver e ouvir os espíritos, tendo estabelecido com eles um relacionamento que resultou em mais de 400 obras publicadas. Veio a desencarnar em 2002, testemunhando qualidade literária extraordinária. As obras de Chico Xavier são um autêntico sucesso editorial.
de personalidade bondosa, nosso querido Chico sempre se dedicou ao auxílio dos mais necessitados. O seu trabalho em benefício do próximo possibilitou ao médium a indicação por mais de 10 milhões de pessoas ao Prêmio Nobel da Paz em 1981. Vejam só, queridos irmãos, quantas informações que nós temos no estudo edificante, na leitura edificante, lendo não só as obras de André Luiz, mas lendo toda a obra que tiver disponível para nós, a obra que nos traz esclarecimento da doutrina espírita. A coleção A Vida no Mundo Espiritual. Ela é composta por 13 volumes e essa coleção nos convida a refletir sobre a relação entre a vida nos planos terrestre e espiritual. Rapidamente vamos mencioná-las. Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino e A Vida Continua. E agora gostaríamos de fazer uma observação. O filme Nosso Lar está voltando às telas de cinema, pelo que fomos informados. Por quê? Porque eles já estão fazendo uma prévia para o lançamento do filme, em princípios do próximo ano, do filme Os Mensageiros, que irá se chamar Nosso Lar 2. Então, fica a título de informação. Quem tiver a oportunidade e não viu, que, se puder, assista novamente o Nosso Lar, para ficar mais fácil o entendimento e a continuação do livro, do filme Nosso Lar, que vai se chamar Nosso Lar 2. Em Os Mensageiros, nosso tema, André Luiz sai em missão de auxílio ao lado de Vicente. Quem era Vicente? Ele também foi um médico na experiência terrena, sob a coordenação de Aniceto, instrutor no Ministério da Comunicação. Então, essa obra, ela se divide em 3 partes. Na primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 13, testemunhos de médiuns desencarnados que, tendo partido do nosso lar com tarefas específicas, não conseguiram cumpri-las no retorno à pátria espiritual. Seus relatos são comoventes e esclarecedores. Aí fica mais o convite para a leitura do livro, para nós lermos esses depoimentos, nos é de grande valia e de grande bagagem. Na segunda parte, do capítulo 14 ao 32, descrição de atendimentos prestados a encarnados e a desencarnados pela equipe de mensageiros do nosso lar. E na terceira parte, do capítulo 33 até o final, André Luiz e Vicente, sob o comando do protetor Aniceto, após estágio no centro de mensageiros, partem em caravana do nosso lar para a crosta. A meio caminho, pernoitam no posto de socorro, onde André Luiz realiza um proveitoso estágio. A seguir, os 3 se dirigem à crosta, onde permanecem por uma semana, num lar humilde, verdadeira oficina do nosso lar na Terra, participando de atendimentos encarnados e desencarnados, sobressaindo preciosos ensinamentos sobre reuniões mediúnicas. Vejam só, queridos irmãos, como o plano espiritual é maravilhoso e trabalha sempre a nosso favor. Estão sempre nos assistindo. Quando nós chegamos aqui, na tarde de hoje, o plano espiritual já nos envolve, já nos assistem, visitam os nossos lares. Mas a vontade de mudar é de cada um.
Mas a misericórdia divina nos dá infinitas oportunidades. Basta nós mudarmos o nosso comportamento, as nossas ações no infinito bem. Previsões científicas e tecnológicas na obra de André Luiz. São várias. Mas especificamente nesse livro, André Luiz fala do carro elétrico voador. Está lá no capítulo 33, A Caminho da Crosta. Ele diz o seguinte, duas frases para despertar o interesse de cada um. Tomamos o carro agradavelmente surpreendidos. E ele diz no outro trecho, pequeno aparelho nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se a reduzida altura do solo. A renovação mental de André Luiz. Após desligar-se dos laços inferiores que o prendiam às atividades terrestres, André Luiz estava radiante. Antes, parecia um caramujo, segregado na concha, rastejando no lodo. Agora, sentia que a dor agira em sua mente como um alvião. Alvião, queridos irmãos, é a mesma coisa que uma picareta e um enxadão. Pesado, cujos golpes não entendera de pronto. O alvião quebrara a concha e ele começa a ver mais alto. Vejam só, a disposição dele em mudar. Nós temos essas oportunidades dessa mudança e sabemos que não é fácil. Como o caso de André Luiz. A dor que ele sentiu é como se fosse uma picareta batendo e ele começa a ver realmente o que o cercava. Ele estava se renovando espiritualmente. Em tais períodos, queridos irmãos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Quando nós sempre falamos em renovação mental, em reforma íntima, isso não se dá de um dia para o outro. Sabemos que estamos num planeta de provas e de expiações, onde ainda predominam as nossas imperfeições morais. O plano espiritual amoroso, a justiça divina maravilhosa, sabe disso. E trabalham a nosso favor. Portanto, queridos irmãos, é necessário cultivar em nossa intimidade o esforço continuado, paciente e perseverante. Quantas vezes, mesmo detendo conhecimento, nós não nos surpreendemos cometendo deslizes? Vamos desanimar? Não. Vamos tirar lição do momento vivenciado e vamos continuar sem desperdiçar um minuto sequer da nossa encarnação. Se buscarmos no erro cometido um aprendizado, estaremos evoluindo, tanto com os acertos quanto com os equívocos. Dentre os 51 capítulos apresentados, como já dissemos lá no início, selecionamos algumas frases para podermos refletir na tarde de hoje. Então, vamos a elas. Essa que iremos citar como a seguinte, estão no prefácio do livro, que foi assinado por Emmanuel. Primeira, a morte física não é salto de desequilíbrio, é passo da evolução simplesmente. A morte, queridos irmãos, é um passo, não é um salto. O indivíduo que está desencarnando ou aquele que acaba de desencarnar é o mesmo. Com todos os seus vícios, com todos os seus hábitos, mas também com todas as suas potencialidades, dons e talentos. A morte não é fada madrinha, não opera mágica,
Não é porque atravessamos uma porta que nos transformamos em uma pessoa diferente. Isto é ficção. Isto é fantasia. Somos o que somos. Então, o que realmente nos compete? Muitos devem estar se perguntando. Trabalhar como fez o nosso André Luiz. Trabalhar para a nossa transformação moral. A morte, repetindo, não vai operar nenhuma mágica. Uma outra. Recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Também ditas por Emmanuel. Então, o que é fazer inventário? O que é fazer um balanço das nossas próprias ações? Santo Agostinho não fazia um balanço de como teria sido o seu dia? Se ele fez o bem como ele gostaria de ter feito? Claro que fica muito difícil esse balanço diário, mas nós não podemos nos afastar da nossa bússola direcionadora, que são os ensinamentos de Jesus. Parar de fazermos o papel de vítima. Não há vítima no universo. A justiça divina é perfeita. Mais uma vez frisando. Fazemos o que queremos, mas iremos colher exatamente aquilo que plantamos. O plano espiritual, mais uma vez frisando, eles sempre estão ali, ao nosso lado. A misericórdia divina é maravilhosa, mas a vontade é de cada um. Essa outra frase também bastante oportuna e interessante. Ela foi escrita por Aniceto, lá no capítulo 14, na página 79. Aqui ele está falando do plano espiritual. Toda a nossa bagagem é a do coração. Na terra, malas, bolsas, embrulhos. Mas agora, vejam só o exemplo da malinha. Como está a nossa bagagem que iremos levar? Mas agora, devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Qual é a nossa verdadeira bagagem? O que verdadeiramente nos pertence? Porque desperdiçamos a nossa encarnação amealhando pura e exclusivamente bens materiais. Servir a Deus e a Mamon. Mamon, nós estamos falando de dinheiro. Não, os valores, queridos irmãos. Então, o que nós vamos levar desse mundo? A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Mais um trecho que vamos falar rapidamente é o culto do Evangelho no Lar, que está lá no capítulo 37, intitulado No Santuário Doméstico. O culto do Evangelho no Lar continua a ser inesgotável instrumento de equilíbrio espiritual. É por seu intermédio que o grupo familiar se reúne no seio do lar, tão disperso pelas obrigações cotidianas. Não é sem motivo que André Luiz orienta. Toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno. É a sintonia. O homem que ora traz consigo inalienável couraça,
O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? A sintonia, a atmosfera do nosso lar a partir do Evangelho. E o primeiro Evangelho que temos, aqui está lá no livro Jesus no Lar, aconteceu na casa de Pedro, com a presença de Jesus, quando ele convidou os familiares de Pedro, do apóstolo, à palestra edificante e à meditação elevada. Desenrolou os escritos da sabedoria, havendo então na terra, na casa de Pedro, o primeiro culto cristão no lar. Esse primeiro evangelho no lar, feito pelo próprio mestre, é o modelo para todos os que desejam estudar as letras santas no seio da família. As últimas páginas do livro trazem reflexões de extrema valia, lembrando o apóstolo Paulo, em sua epístola aos Hebreus, no capítulo 12, quando pondera a necessidade de vigilância e oração, afirmando que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Olha a sintonia mais uma vez. Testemunhas do nosso esforço de recuperação, mas também de nossa desatenção nos cuidados que devemos ter na vida de relação de cada dia. É o orar e vigiar que tanto nós falamos nos nossos encontros. Observas o que fazes do tempo e vale-te dele para instalar bondade e compreensão, discernimento e equilíbrio em ti mesmo, porque o dia que deixas de passar vazio e inútil é realmente um tesouro perdido que não mais voltará. Ontem foi, amanhã será, hoje é. Amanhã lutas novas, hoje, porém, é a nossa hora de fazer e de construir, diz Emmanuel. E finalizando, porque a luz já está nos clamando para o final, o que nos leva, diz Emmanuel, o que nos leva a grafar esse prefácio, o prefácio que ele assinou do livro, não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho nos dias que correm. E que Jesus nos abençoe, que possamos ter em mente que nós podemos sim mudar, começando por cada um de nós. Basta termos vontade, disciplina, seguindo os ensinamentos do Cristo, e que Ele nos abençoe. E assim, passemos pela nossa próxima etapa, que são as vibrações. Agradecendo a nossa oradora Angélica Sobral, que nos trouxe com muito pesquisa, com muito amor e carinho, o livro Os Mensageiros do André Luiz. Muito agradecemos. E agora, fechando os nossos olhos, nessa sintonia elevada, nós vamos mentalizar Jesus, abraçando o nosso planeta, todas as partes do nosso planeta, continentes, ilhas. E vamos chegando ao Brasil, vamos chegando à América, ao Brasil, aos nossos estados, vamos chegando também ao nosso estado, à nossa cidade. E vamos caminhar com Jesus para dentro do nosso lar. Vamos pedir permissão para entrarmos nos nossos lares, abençoando todos aqueles que lá estão, cômodo por cômodo, familiar por familiar. Que Deus possa abençoar todo o nosso lar, naquilo que nos seja possível para a nossa evolução espiritual. E nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui nessa existência, termos um lar, uma família,
Não importa como, da mais humilde, não tem importância. E nós vamos vibrando por todos os nossos grupos sociais, pelas escolas, pelas empresas que nos dão oportunidade do nosso pão de cada dia, pelos templos religiosos que estão em nome de Deus, levando a cada pessoa na sua conexão com o plano de luz. Nós agradecemos e vibramos por todos. E assim, nós vamos passando por todas as instituições, vibrando com os mentores desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, a todas as correntes do bem, do amor, da caridade, Nossa Mãe Santíssima. E nós vamos passar por um momento delicado, que é um momento do passe. Vamos nos conectando desde o alto, Senhor. Vamos imaginando agora, nos posicionando para recebermos essa cura que vem do alto. Uma luz branca no alto de nossa cabeça. Nós vamos imaginando, e se alguém também que necessita, que faz parte do nosso grupo familiar, vamos também levar esse passe. Vamos do alto da nossa cabeça, nesse centro de força que nos conecta ao plano espiritual. E vamos descendo para o nosso frontal, que possa, Senhor, as nossas ideias serem iluminadas, abençoadas, bons pensamentos, boas memórias, bons raciocínios, boas recordações, e deixemos aquilo que nos fez mal para trás, num passado distante. E vamos descendo para o nosso centro de força laríngeo, pedindo a proteção pelas nossas glândulas, tireoide, paratireoide, as nossas boas falas. E vamos descendo para o nosso centro de força cardíaco, elevando os nossos sentimentos, ativando a nossa glândula do timo, com sentimentos de muita caridade, de muita abnegação, de muito amor ao próximo e a nós mesmos. E vamos para o nosso centro de força secundário, que é o nosso esplênico, colocando a nossa imunidade em alta. A nossa imunidade, a nossa proteção para o nosso físico, e vamos nos colocando no centro de força gástrico. Vamos imaginar uma luz verde forte nesse centro de força, à altura do nosso estômago. Se houver alguma conexão, algo maligno que ali se encontra, que nos deixa muito debilitados, nós vamos fazendo uma limpeza mentalmente nesse centro de força, um bom funcionamento do nosso pâncreas, bom funcionamento das nossas glândulas suprarrenais, que secretam aquele hormônio da emoção, adrenalina. E vamos caminhando para o outro centro de força tão importante, que é o genésico, a nossa parte dos nossos órgãos sexuais. Que Deus abençoe e proteja o funcionamento das nossas glândulas hormonais. E vamos descendo pelas pernas, vamos passando pelos nossos pés, sola dos pés, subindo por trás das pernas, e vamos chegando na base da nossa coluna. E uma luz vai subindo vértebra por vértebra numa espiral, realinhando todas as nossas vértebras, chegando ao bulbo, iluminando o nosso bulbo,
e fechando no alto da nossa cabeça, no alto do nosso coronário. E assim, já todos os nossos centros de forças ativados, iluminados e abençoados pelas mãos dos nossos passistas, dos médicos, das equipes espirituais que dão assistência a cada necessidade do nosso corpo físico, do nosso perispírito, do nosso corpo emocional, astral. E assim, nessa conexão de muita luz, de muita cura, nós vamos passar para as nossas águas. Se não trouxermos a nossa garrafinha de água, o nosso frasquinho de água, vamos imaginar aquela água que temos em casa, aquele pote, aquele filtro, as mãos de Jesus sobre ele, as mãos de cura de Jesus, colocando ali a medicação necessária para o nosso equilíbrio, a nossa cura, para podermos caminhar sempre para frente, sempre de cabeça erguida, amparados sempre por Jesus e seguros e apoiados no Evangelho e nas palavras de Jesus. Graças a Deus, nós vamos passando para a nossa irmãzinha Isabel, que vai fazer um encerramento em nome de todos nós. E assim, Senhor, mais uma vez, só temos a vos agradecer esse encontro, abençoando a toda a espiritualidade amiga, a todos os nossos companheiros espirituais, a nós mesmos, por estarmos, Senhor, na consciência desse tempo, nesse presente, neste momento. Que possamos levar toda a nossa luz, possamos distribuir aos nossos familiares e aos nossos lares, abençoando a vida que o Senhor nos permitiu ter e ter a consciência, Senhor, de que cada dia é um dia mais importante de nossas vidas. Estejamos todos nós envolvidos em amor, em paz. Levemos essa luz aos nossos dias, à nossa semana, ao nosso trabalho e a todos que nos envolvem. Que assim seja. E tenhamos força e paz para o retorno na próxima semana, com a graça de Deus. Pronto, pessoal, terminamos mais um trabalho, num sábado maravilhoso. Foi bem gostoso, bem leve. Quem ainda não almoçou, a casa coloca à venda quibe acompanhado de arroz e cuscuz. Quem degustou diz que está maravilhoso. Então, que todos vocês tenham um lindo domingo e sábado que vem todo mundo aqui reunido novamente, tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Paz e amor em Jesus.